Menina, acorda! Vamos falar de um assunto que tem dado o que falar nos quatro cantos do Brasil: as viagens da nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva. Desde que o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, Janja tem mostrado um estilo bem diferente das primeiras-damas que a gente conhecia. Ela não é daquelas que ficam só nos bastidores, cuidando de eventos de caridade ou recebendo convidados no palácio. Pelo contrário, ela pegou seu passaporte e decidiu que seu lugar também é no mundo, acompanhando o marido, e muitas vezes, até indo na frente dele. Ela se posiciona como uma figura ativa, uma parceira política que quer participar e ter voz nas grandes discussões internacionais. Essa postura, claro, já começou a chamar a atenção desde o primeiro dia. Janja não se contentou em ter uma agenda social separada, como é o costume. Ela fez questão de estar presente em reuniões importantes, sentar-se à mesa com líderes mundiais e participar ativamente das conversas. Para muitos, isso é um sinal de modernidade, de que o papel da mulher na política está mudando para melhor. Ela representa uma nova forma de ser primeira-dama, mais engajada e menos cerimonial. É como se ela dissesse ao mundo que não é apenas a esposa do presidente, mas uma força política por si só, com suas próprias ideias e convicções. Essa atitude de protagonista, no entanto, não veio sem um preço. A presença constante de Janja nas comitivas presidenciais começou a gerar perguntas. Qual é exatamente o papel dela? Ela tem um cargo oficial para estar em todas essas viagens? Quem paga por tudo isso? Essas questões começaram a surgir na imprensa e nas redes sociais, criando um debate acalorado. De um lado, pessoas aplaudindo a iniciativa e a coragem dela de ocupar esses espaços. Do outro, gente preocupada com os custos para o bolso do contribuinte e com as possíveis quebras de protocolo que poderiam acontecer em eventos tão formais e delicados. A verdade é que Janja inaugurou uma nova era no Palácio do Planalto. Ela redefiniu o que se espera de uma primeira-dama no Brasil, para o bem ou para o mal. A imagem dela se tornou sinônimo de viagens internacionais, de participação ativa e também de muitas polêmicas. Ela não tem medo de se expor, de dar sua opinião e de mostrar que tem um projeto próprio. Essa jornada pelo mundo, que começou em 2023, é uma história cheia de capítulos interessantes, com momentos de brilho, gafes e muita discussão. E é essa história que a gente vai desvendar agora, com calma e sem rodeios, para você entender tudo direitinho aí de casa. Agora vamos aos números, porque eles não mentem, não é mesmo? A gente precisa entender a dimensão dessas viagens para compreender o debate. Desde o início do governo, em janeiro de 2023, até meados de 2025, a primeira-dama, Janja, acumulou um número impressionante de dias fora do Brasil. Foram, no total, 130 dias no exterior. Para você ter uma ideia, no mesmo período, o presidente Lula passou 106 dias viajando internacionalmente. Isso mesmo, você ouviu direito. Janja passou 24 dias a mais fora do país do que o próprio presidente. Ela não só acompanhou o marido, como também fez viagens solo e chegou antes dele em alguns destinos. Vamos detalhar isso por ano para ficar mais claro. Em 2023, o primeiro ano do governo, Janja esteve no exterior por 62 dias, participando de 15 viagens para 24 países diferentes. Nesse ano, ela acompanhou o presidente em todas as suas missões internacionais, mas ainda sem uma agenda oficial própria. Já em 2024, o ritmo continuou forte. Foram 41 dias fora do Brasil em 10 viagens para 13 países. A diferença é que nesse ano, ela começou a ter alguns eventos oficiais, representando o Brasil em 4 ocasiões específicas, designada pelo próprio presidente para essas tarefas. E em 2025, o ano nem chegou na metade, e a mala já rodou bastante. Até maio, Janja já somava 27 dias no exterior, em 6 viagens para 5 países. Foi nesse período que ela intensificou suas missões solo, como as idas para Itabima, Antentes e a França, onde participou de eventos sem a presença do presidente. Ela também começou a prática de antecipar a chegada da comitiva presidencial, como fez em viagens para o Japão e a Rússia. Essa agenda intensa mostra que a presença dela no cenário internacional não é um acaso,
mas sim uma estratégia bem definida que busca dar a ela um papel de destaque e relevância global. Essa quantidade de dias e viagens, claro, levanta muitas sobrancelhas. Por que a primeira-dama precisa viajar tanto? E até mais que o presidente? O próprio Lula já veio a público defender a esposa. Em março de 2024, ele disse com todas as letras que Janja não é clandestina e que vai estar onde ela quiser. Essa declaração mostra o apoio incondicional do presidente à atuação da primeira-dama, mas também joga mais lenha na fogueira do debate sobre os limites e a legitimidade do papel que ela decidiu desempenhar no governo. Os gastos detalhados. Bom, toda viagem tem um custo, e quando falamos de viagens oficiais, com o avião da Força Aérea Brasileira, a famosa FAB e comitiva, a conta pode ser alta. E essa é uma das maiores polêmicas envolvendo a primeira-dama Janja. É importante deixar claro que os valores exatos são difíceis de calcular, porque os gastos com os voos da FAB, por exemplo, não são divulgados em detalhes. Mas, com base em informações que saíram na imprensa e no portal da Transparência, a gente consegue ter uma ideia do dinheiro público que é usado para manter essa agenda internacional tão cheia. A gente está falando de diárias, passagens para a equipe e toda a logística envolvida. Vamos pegar um exemplo prático para você entender melhor. Em fevereiro de 2024, Janja viajou para Roma, na Itália, para participar de uma reunião do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Essa missão, que contou com a presença dela e de sua equipe de assessores, teve um custo estimado em cerca de R$260 mil para os cofres públicos. Só em diárias para 4 assessores que a acompanharam, foram pagos R$24 mil. É um dinheiro considerável, que faz muita gente se perguntar se o retorno desse tipo de viagem justifica o investimento, principalmente porque Janja não ocupa um cargo público remunerado. Outro caso que chamou a atenção foi a viagem a Paris, na França, em março de 2024. Janja foi para uma cúpula sobre nutrição, e nessa ocasião foram gastos cerca de R$18 mil, apenas em diárias para ela, e 5 assessores que a acompanharam. Esses valores podem parecer pequenos quando comparados ao orçamento total do governo, mas quando se somam todas as viagens, o montante começa a ficar bem expressivo. A oposição no Congresso Nacional, claro, está de olho nesses gastos. O deputado Kim Kataguiri, por exemplo, chegou a pedir que a Controladoria Geral da União investigasse as despesas da viagem a Roma. A grande questão que fica no ar é a transparência. Como o papel de primeira-dama não é oficialmente regulamentado, os gastos acabam ficando em uma espécie de zona cinzenta. Defensores argumentam que ela está representando o país e que esses custos são normais para qualquer autoridade em missão oficial. Já os críticos dizem que, sem um pago formal, esses gastos são inadequados e deveriam ser mais bem explicados à população. É uma discussão delicada, que mistura política, dinheiro público e a imagem do Brasil no exterior. Uma primeira-dama tão ativa e com uma agenda internacional tão cheia não viaja sozinha, não é mesmo? Por trás de Janja, existe uma estrutura, uma equipe de profissionais que a acompanha para dar todo o suporte necessário. Essa equipe informal é composta por pelo menos 12 pessoas, incluindo assessores, cerimonialistas, fotógrafos e seguranças. São eles que ajudam a organizar a agenda, preparam os discursos, cuidam da imagem e garantem que tudo corra bem durante as missões no exterior. É um verdadeiro gabinete que trabalha para a primeira-dama, mesmo que não seja oficialmente chamado assim. O custo para manter essa equipe viajando pelo mundo também é significativo. Segundo levantamentos feitos pela imprensa, só com as despesas de viagem desses profissionais, como passagens e diárias, foram gastos cerca de R$1.200.000 desde o início do governo. Se somarmos os salários dessas pessoas, que são pagas com dinheiro público por estarem lotadas em outros cargos no governo, o custo total desse gabinete informal chega a aproximadamente R$1.900.000 por ano. É uma estrutura robusta, que mostra a importância que o governo dá à atuação da primeira-dama. Os deslocamentos dessa equipe são constantes. Entre 2023 e 2024, esse núcleo de assessores realizou 359 viagens, tanto nacionais quanto internacionais, para acompanhar a primeira-dama.
O custo apenas com diárias e passagens para esses deslocamentos foi de R$ 791 mil. Além dos assessores diretos, a segurança de Janja também é reforçada durante as viagens. Em missões como a ida ao Catar e a Paris para as Olimpíadas, por exemplo, ela foi acompanhada por um forte aparato de segurança, com até 8 policiais federais dedicados exclusivamente a ela. Isso tudo, claro, se soma aos custos totais. A existência dessa equipe e seus custos geram um debate sobre a legalidade e a moralidade da situação. Como Janja não tem um cargo público, a oposição argumenta que ela não deveria ter uma estrutura tão grande à sua disposição, paga com dinheiro do contribuinte. Por outro lado, o governo defende que, como esposa do chefe de Estado e representante do país em diversas ocasiões, é natural e necessário que ela tenha o suporte adequado para desempenhar suas funções. Recentemente, a Justiça Federal até ordenou que o governo apresentasse as justificativas e as despesas de algumas dessas viagens, mostrando que esse é um assunto que ainda vai render muita conversa. Menina, segura essa história porque parece coisa de filme. Uma das polêmicas mais comentadas envolvendo a primeira-dama Janja aconteceu durante uma visita oficial à China, em maio de 2025. Imagine a cena, um jantar de estado em Pequim, um ambiente super formal, com toda a pompa e circunstância que um encontro com o líder chinês, Xi Jinping, exige. O protocolo é rígido, cada palavra é pensada, cada gesto é calculado. Mas, em um momento de descontração, Janja decidiu quebrar completamente o protocolo e falar de um assunto, digamos, um pouco delicado para os anfitriões, o TikTok. Durante o jantar, ela se virou diretamente para o presidente Xi Jinping e fez uma crítica ao algoritmo do TikTok, a famosa rede social chinesa, que é um sucesso no mundo todo. Ela reclamou que o algoritmo estaria promovendo conteúdos inadequados. Falar sobre o controle de uma empresa chinesa diretamente para o líder do país em um evento oficial é algo que simplesmente não se faz na diplomacia. O ato causou um mal-estar imediato na delegação chinesa. Os diplomatas ficaram sem reação e um silêncio constrangedor tomou conta da mesa por alguns instantes. Foi uma verdadeira saia justa diplomática. A notícia, claro, vazou para a imprensa e virou um escândalo internacional. Vários jornais pelo mundo noticiaram o episódio, destacando a quebra de protocolo e a ousadia da primeira-dama brasileira. A empresa dona do TikTok, a ByteDance, chegou a emitir uma nota oficial se defendendo. O presidente Lula, que estava ao lado dela, teria ficado extremamente irritado, não tanto pela fala em si, mas pelo fato de o caso ter se tornado público, manchando a imagem da visita que era tão importante para as relações entre Brasil e China. Foi um daqueles momentos em que a informalidade brasileira bateu de frente com a formalidade oriental. Esse episódio é um exemplo claro do estilo de Janja espontâneo, direto e às vezes imprevisível. Seus defensores podem dizer que ela foi autêntica e corajosa, levantando um debate importante sobre a responsabilidade das redes sociais. Já os críticos, especialmente os diplomatas de carreira, apontam que foi uma atitude imprudente e amadora, que poderia ter prejudicado as relações diplomáticas com uma das maiores potências do mundo. De qualquer forma, o caso do TikTok na China entrou para a história como um dos momentos mais controversos e emblemáticos da atuação de Janja no cenário internacional. Se você achou a história da China forte, prepare-se, porque tem mais. Em novembro de 2024, o Brasil sediava a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, um dos eventos mais importantes do calendário mundial. Todos os olhos estavam voltados para o nosso país. Durante um dos eventos do encontro, a primeira-dama Janja participava de um painel de discussões e decidiu fazer um desabafo. O alvo? Ninguém menos que Elon Musk, o bilionário dono da rede social X, antigo Twitter e de outras empresas de tecnologia. Em alto e bom som, em inglês, para que todos entendessem, ela disse: "I'm not afraid of you. Fuck you, Elon Musk." A frase, um palavrão pesado em qualquer idioma, ecoou pelo salão e em poucos minutos pelo mundo inteiro.
A agência de notícias internacional Reuters foi uma das primeiras a divulgar o insulto, e a notícia se espalhou como fogo. O constrangimento foi imediato. Diplomatas e membros de outras delegações ficaram chocados com a linguagem usada por uma primeira-dama em um evento daquele porte. O próprio Elon Musk, conhecido por não levar desaforo para casa, respondeu em suas redes sociais com deboche, o que só aumentou a repercussão do caso. A imagem do Brasil, como anfitrião do G20, ficou arranhada por esse episódio. O presidente Lula, mais uma vez, se viu em uma situação delicada. Dias depois, ele tentou amenizar a polêmica, afirmando que é possível, sim, lutar contra a desinformação nas redes sociais, que era o contexto da fala de Janja, mas sem precisar xingar ninguém. Foi uma maneira sutil de repreender a atitude da esposa, mostrando que a informalidade tem limites, especialmente quando se está representando um país inteiro. O episódio dividiu opiniões no Brasil. Alguns aplaudiram a coragem de Janja de enfrentar um bilionário, enquanto outros sentiram vergonha alheia pelo comportamento. Esse caso mostra, mais uma vez, o estilo combativo e passional de Janja. Ela não mede palavras para expressar o que pensa, mesmo que isso signifique quebrar todas as regras de etiqueta e diplomacia. Seus apoiadores veem nisso uma qualidade, uma prova de que ela não tem medo de poderosos e defende suas convicções com unhas e dentes. Já seus críticos veem um despreparo para a posição que ocupa, uma falta de noção que pode criar crises diplomáticas desnecessárias e prejudicar os interesses do Brasil. O insulto a Elon Musk, sem dúvida, foi um dos pontos mais baixos dessa trajetória internacional. As polêmicas de Janja não se limitam a falas controversas. O comportamento dela em eventos oficiais, desrespeitando regras de protocolo estabelecidas há décadas, também tem sido uma fonte constante de debate e dor de cabeça para os diplomatas do Itamaraty. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu na Casa Branca, em fevereiro de 2023. Durante o encontro de Lula com o presidente americano Joe Biden, no famoso Salão Oval, Janja não só participou da reunião, como também posou para a foto oficial entre os dois chefes de Estado. Isso é algo muito incomum, já que a foto, nesse local, é tradicionalmente reservada apenas aos líderes. Outro momento delicado ocorreu na Índia, durante a cúpula do G20 em setembro de 2023. Na hora da foto oficial dos líderes, Janja se posicionou ao lado de Lula, pronta para o clique. No entanto, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que era o anfitrião, gesticulou discretamente, indicando que ela não deveria participar daquele registro. Foi uma situação constrangedora, que deixou claro que, para os indianos, o protocolo de separar chefes de Estado e cônjuges deveria ser seguido à risca. O episódio mostrou que a informalidade brasileira nem sempre é bem-vinda em outras culturas. Além das fotos, Janja também inovou ao participar de reuniões de trabalho que, por tradição, são fechadas apenas para os líderes e suas equipes técnicas. Na mesma cúpula do G20 na Índia, ela foi a única cônjuge a sentar-se à mesa durante as sessões de trabalho dos presidentes, enquanto as outras primeiras-damas e primeiros cavalheiros cumpriam uma agenda social separada. Diplomatas brasileiros relataram, nos bastidores, o desconforto e a correria para fazer ajustes de última hora no cerimonial, para acomodar a presença dela, que não estava prevista nas regras do evento. Para tentar dar uma base legal a essa atuação, a Advocacia Geral da União, a AGU, publicou, em abril de 2024, uma norma que é uma verdadeira obra de malabarismo jurídico. O texto diz que cônjuges não podem assumir compromissos oficiais, mas ao mesmo tempo reconhece uma natureza jurídica própria para Janja, permitindo que ela exerça atividades representativas e simbólicas. Na prática, foi uma forma de criar uma regra de exceção para ela, uma zona cinzenta para justificar sua presença constante em eventos e reuniões oficiais, mesmo sem ter um cargo público definido. Como em toda boa história, existem sempre dois lados. A atuação de Janja como primeira-dama divide opiniões de uma maneira muito clara. De um lado estão aqueles que a defendem com entusiasmo. Para esse grupo, Janja está modernizando um papel que sempre foi visto como ultrapassado
e meramente decorativo. Eles argumentam que ela está quebrando paradigmas e mostrando que a mulher pode e deve ocupar espaços de poder e decisão. A presença dela em reuniões importantes e suas falas contundentes são vistas como um sinal de empoderamento e de uma nova forma de fazer política, mais participativa e transparente. Os defensores também afirmam que Janja, com sua formação em sociologia e sua militância política, tem muito a contribuir nas discussões. Eles acreditam que ela leva para o cenário internacional pautas importantes, como os direitos das mulheres, a sustentabilidade e o combate à fome. Para eles, as críticas são, na verdade, uma forma de machismo e de resistência de setores conservadores que não aceitam uma mulher com voz ativa e protagonismo ao lado do presidente. O próprio Lula, como já vimos, é o principal defensor desse ponto de vista, incentivando e validando a atuação da esposa em todas as frentes. Do outro lado da moeda estão os críticos, e eles não são poucos. A principal crítica se concentra nos custos. Eles questionam o uso de dinheiro público para financiar as viagens, e a grande equipe de uma pessoa que não tem cargo oficial e não foi eleita para nenhuma função. A falta de transparência nesses gastos é um ponto central da argumentação. Além disso, os críticos apontam que as constantes quebras de protocolo e as gafes diplomáticas, como o insulto a Elon Musk e o episódio na China, prejudicam a imagem do Brasil no exterior e criam crises desnecessárias. Para os críticos, que incluem diplomatas experientes e analistas políticos, a atuação de Janja demonstra amadorismo e um certo desprezo pelas regras e tradições da diplomacia. Eles argumentam que a vontade de ser protagonista acaba ofuscando a agenda do próprio presidente e gerando constrangimentos. A defesa que ela fez do modelo chinês de controle da internet, por exemplo, foi vista como um endosso à censura, algo muito grave vindo de uma representante de uma democracia. Essa turma acredita que o papel de primeira-dama, mesmo que modernizado, deveria ter limites mais claros para não se confundir com o de um governante. Chegamos ao final da nossa conversa, e a pergunta que fica é: o que tudo isso significa? Uma coisa é certa: Janja Lula da Silva mudou para sempre a imagem tradicional da primeira-dama no Brasil. Ela pegou um papel que muitas vezes era visto como secundário, quase invisível, e o colocou no centro do palco político, sob os holofotes nacionais e internacionais. Com seu jeito ativo, falante e muitas vezes polêmico, ela mostrou que não estava disposta a ser apenas a esposa do presidente. Ela quis ser uma agente política, uma parceira de governo, com agenda e voz próprias. Essa transformação, como vimos, é complexa e cheia de controvérsias. A jornada de Janja pelo mundo, com seus 130 dias no exterior, seus custos e suas polêmicas, abriu um debate fundamental no país. Qual deve ser o papel do cônjuge de um presidente? Existe um limite entre a representação simbólica e a interferência em assuntos de Estado? É justo que uma pessoa sem cargo público tenha uma estrutura de governo à sua disposição? Essas são perguntas que não têm respostas fáceis e que continuarão a ser discutidas por muito tempo, muito além do governo Lula. O legado de Janja será, provavelmente, essa própria discussão. Ela forçou o Brasil a pensar sobre o lugar da mulher na mais alta esfera do poder. Seus apoiadores dirão que ela foi uma pioneira, uma mulher corajosa que abriu portas para uma participação feminina mais efetiva na política. Seus críticos dirão que ela foi um exemplo de como a mistura de papéis pode ser prejudicial, gerando gastos desnecessários e crises diplomáticas. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio disso tudo, como quase sempre na vida. O fato é que, goste-se ou não do estilo dela, é impossível ignorar a presença de Janja. Ela se tornou uma personagem central da política brasileira, com uma influência que poucas primeiras-damas tiveram na nossa história. O debate sobre suas viagens, seus custos e seu comportamento é, no fundo, um debate sobre o próprio Brasil e sobre os caminhos que queremos seguir como nação. E essa é uma reflexão que vale a pena a gente fazer, com calma, tomando um bom cafezinho. Pensa nisso.